Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um gênero textual bem diferente, que é o teatro. O que é o teatro? O que vocês acham que é o teatro? Pensem um pouco sobre isso, deem pausa e digam o que será que é o teatro. Falem com a mãe de vocês, com o pai e pensem aí. Todos nós convivemos com o teatro durante toda a nossa vida. Quando assistimos à televisão, quando assistimos os filmes da Disney, da Pixar, vemos diversos exemplos de teatro. Teatro vai funcionar, vai trabalhar com a encenação. Vai haver um texto escrito e determinadas pessoas, que são chamadas de atores, vão falar aquele texto, vão fazer o que nós conhecemos por teatro. Então, quando na escola a professora propõe fazer uma peça teatral, ela está trabalhando com esse gênero, que é muito importante e está reunindo diversas partes do que a gente conhece, como fala, emoção, leitura, cenário. Se eu vou fazer a peça da Chapeuzinho Vermelho, eu preciso de alguns atores, preciso de um cenário de uma floresta, preciso de uma interpretação de uma criança que seja ativa, de um lobo. Então o teatro envolve diversos ramos, não é só escrever, tem todo um caminho para que se chegue ao que a gente conhece. Lá na página 41, do livro de vocês de produção textual, nós temos texto teatral e vamos aprender um pouco sobre ele. Vamos lá acompanhando a leitura comigo. O texto teatral será uma história encenada. O que isso quer dizer? Que ela vai ser mostrada por conversas entre duas ou mais pessoas. Essas pessoas são, como eu já falei, os atores. Diversos outros elementos contribuem para que o texto e as emoções que ele pretende transmitir possam ter efeito. Como eu já falei, cenário, figurino, maquiagem. Se eu vejo uma peça, por exemplo, dos Três Porquinhos e eu não tenho caracterização, muito da peça, do encanto da peça se perde. Então, a caracterização, o figurino, a maquiagem, todo o lugar que esteja ambientado dá aquela cara de teatro que vocês já conhecem, que a gente já ensina na escola. Já fizemos algumas peças. O texto teatral é constituído por dois outros textos, o principal e o secundário. O texto principal é composto pelas falas dos atores e pode ser escrito em forma de prosa ou poesia. O texto secundário traz as diretrizes do texto principal. Então vamos lá explicar melhor isso aqui. Quando vocês vão assistir a peça da Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá, porque vocês já conhecem, é mais fácil da gente trabalhar com ela. Quando o lobo mau fala, quando a Chapeuzinho Vermelho vai falar com o lobo mau, que olhos grandes você tem, que nariz grande você tem, que boca grande você tem, e o lobo responde, é para te ver melhor, é para te cheirar melhor, é para te devorar. Isso é um texto principal, que são as falas dos atores. O roteirista, a pessoa que vai escrever, ela coloca aquilo ali como o que os atores vão falar diretamente. Mas por trás tem toda uma produção. A que horas vai acontecer isso? É toda a história, que é o que a gente lê. Então não tem a produção primária, que é aquele texto principal, que é a fala direta dos atores, ok? Então essa segunda parte, essa parte secundária do texto, possui alguns elementos. Os personagens da história, vai ter a vovó, a mamãe, o Chapeuzinho, o lobo. A quem pertence cada fala, eles vão planejar, isso aqui quem vai falar é você, isso aqui quem vai falar é você. A divisão de cada ato, primeira parte da história, segunda parte. No teatro, geralmente a gente tem 3 atos, o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, que é o começo da história, onde eu conheço os personagens. O segundo ato, que é quando tem o desenrolar, e o final. O que acontece no final? O caçador corta a barriga do lobo e tira a Chapeuzinho lá de dentro. Indicação de como deve ser o cenário e a roupa dos personagens. Então, isso aqui vai ser dessa cor, isso aqui vai ser dessa forma. E isso constitui o gênero teatral. Toda essa informação, desde as primeiras falas, desde quando o autor vai ter a ideia e aí vão passar para os diretores de cinema, ou para os diretores de teatro, para os atores, para os produtores, para o pessoal que filma. O teatro é uma grande reunião de vários talentos e isso vai apresentar uma história que a gente conhece pela televisão, pessoalmente, tá bom? Então esse, galera, é o gênero teatral. Vocês conhecem algum teatro? Alguma peça, algum filme que vocês gostam muito?
Conta pra mim depois, tá certo? Então um beijo e até a próxima aula, turma!